Há, de facto, evidências de suborno a elementos do establishment venezuelano, nomeadamente naqueles grupos que se movimentavam à volta da segurança do próprio presidente. Há uma interrogação se, de facto, o responsável pela segurança física do presidente terá ido para os Estados Unidos ou não. Não consegui confirmar, mas há esse boato, pelo menos, terá que ser confirmado. Haveria uma terceira pessoa, não é? Além de Nicolás Maduro e da esposa. Exatamente. Mas, curiosamente, o New York Times veio com um artigo em que refere que a CIA teve um papel muito importante e andava já há uma série de tempo a procurar indivíduos que pudessem ser subornáveis. Aliás, há exemplos já destes. Houve a tentativa por parte, não sei bem de quem, de subornar o piloto privado do presidente Nicolás Maduro, mas esse não foi subornável e essa tentativa não foi para a frente. A ideia basicamente era, uma vez que ele tivesse o avião, depois a seguir iria aterrar num sítio que não seria o previamente estabelecido. Isso, hoje surgem de facto estas notícias do New York Times, e que refere de facto o papel que a CIA teve desde há muitos meses no planeamento desta operação. No entanto, apesar de ter tido um papel importante, não foi a CIA que conduziu a operação de rapto do presidente Nicolás Maduro. Portanto, isto é um dado novo que convém registar. Isto transporta-nos depois para outro debate, é procurar perceber qual vai ser agora o comportamento do chavismo, deste Inner Circle, que envolve a vice-presidente, o ministro da Defesa, o ministro do Interior, se de facto vão ceder às exigências do presidente Trump. Há aqui uma analogia que se pode fazer, salvaguardando as diferenças, com o que aconteceu no ataque norte-americano e de Israel ao Irão. O presidente Trump veio com grande fanfarra dizer que o problema estava resolvido, tinha sido uma vitória brutal por parte dos Estados Unidos e de Israel, que o Irão estava completamente derrotado. Sabemos que isso não é assim, está muito longe de ser verdade e veremos, nós vamos discutir este ponto um pouco mais à frente, veremos, porque se não vai haver a curto prazo mais uma operação israelita com o apoio norte-americano sobre o Irão. A acontecer significa que esses objetivos não foram atingidos. Transportando este raciocínio para aqui, estamos a assistir a declarações por parte do presidente Trump, e já lá iremos, de grande confiança relativamente ao futuro da Venezuela, mas a verdade é que o chavismo está lá e o chavismo para já não deu evidências que se vai comprometer politicamente. Sabemos as declarações da vice-presidente. Já por falar na vice-presidente, ontem eu dei uma informação errada, disse que ela estava em Moscovo, quando afinal não estava. Mas esse erro resultou de declarações da própria Reuters. A Reuters ultimamente não tem sido uma agência de notícias muito fiável e eu lamento e peço desculpa. Exatamente, falámos aqui nisso, lamento e peço desculpa que Delcy Rodrigues por esse erro, estaria na Rússia. Que foi involuntário. Isto é uma informação da Reuters que até aqui eu tenho tido como uma fonte credível de informação. Mas ultrapassando esta questão, foi clara foram claras as declarações por parte da vice-ministra, que será, em princípio, considerada, aliás, acho que o Supremo Tribunal já impulsou como presidente... Vai tomar posse amanhã? Exatamente, eu disse vice-ministra, não, vice-presidente. Vice-presidente que vai tomar posse amanhã. Amanhã vai haver também uma reunião da nova Assembleia Legislativa, que curiosamente vai ter a presença de alguns elementos da oposição, nomeadamente Henrique Cabriles, que é um dos elementos da oposição que é contra a ação norte-americana na Venezuela. Outros partidos não estarão presentes, claro, mas isto é um facto simbólico. A vice-presidente
foi clara relativamente à questão do presidente Maduro, que continua a ser o presidente da Venezuela e, portanto, não notamos até agora a existência de cedências por parte deste grupo chavista que se mantém no poder. Veremos amanhã se esta posição se mantém, depende daquilo que vier a ser feito. O presidente Trump já anunciou, se não houver compromisso, se não houver cedências por parte dos chavistas que se encontram nesta altura ainda no poder, ele avançará para outro tipo de operação. Não sabemos que a operação... Exato, não descartou um novo ataque, não é? Disse, aliás, que os Estados Unidos estavam prontos para outro ataque. Um ataque de natureza diferente, que é aquela terceira hipótese que nós falámos, seria a mais difícil de concretizar, que é uma operação terrestre de larga envergadura. Coisas novas relativamente a ontem. Há dados importantes, um deles é a conferência de imprensa do presidente Trump. Eu não vou elaborar muito sobre isso, mas há aqui alguns aspectos que me merecem ser de relevar. Muito em particular, o modo como essa conferência de imprensa terminou, com as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio. Mas indo, então, às declarações do presidente Trump. O presidente Trump o que veio dizer é que vai... ele não utilizou a palavra governar, utilizou o verbo rule, vai mandar na Venezuela. Não sabemos exatamente os trâmites que isso vai assumir, mas parece algo que cheira muito a uma postura colonialista. Mas, para já, ver para crer. Mas alguma coisa ele quer implementar neste domínio. A Corina Machado foi posta fora da equação, disse que era uma pessoa sem capacidade de liderança, que era simpática, mas que quem vai tomar... O povo não lhe reconhece o devido valor, não é? Não lhe dá crédito, digamos assim. E quem vai resolver o problema são as pessoas que estavam por trás dele naquela conferência de imprensa. Veremos se de facto é isto que vai acontecer. E é algo que nós temos, eu insisto nesta questão, continuar a monitorizar e perceber como é que os chavistas vão reagir a esta questão. Portanto, temos todas estas questões levantadas pelo presidente Trump. Aliás, foi mais interessante até o período de perguntas e respostas, porque na primeira parte a intervenção dele foi basicamente... uma declaração de encómios à forma como as Forças Armadas norte-americanas resolveram aquele problema, rapidamente, sem baixas, mas a parte interessante é, de facto, no período de perguntas e respostas, e uma das questões foi qual vai ser a relação, ou o que é aquela perspectiva que poderá ser a relação, a reação da China e da Rússia. E ele foi muito claro relativamente a esta matéria: vamos-lhes vender petróleo. Portanto, resumiu tudo desta maneira. Acabou por assumir verdadeiramente aí os interesses. Exatamente. Não é, Major-General? Acabou por deixar bem claro que o interesse maior era o petróleo. Ainda bem que coloca essa questão, porque isto transporta-nos para um debate, e eu, já que colocou essa questão nesta altura, eu coloco já aqui o tema. Em primeiro lugar, dizer que isto é tudo uma charada, não é? E é muito curioso que haja uma série de analistas e até mesmo dirigentes políticos e responsáveis por países que vejam isto de braços abertos e que não façam uma crítica veemente. Eu estou com uma curiosidade muito grande em perceber qual vai ser a reação dessas pessoas se os Estados Unidos fizerem algo semelhante relativamente à Groenlândia. Essa hipótese não é remota, está em cima da mesa e veremos qual vai ser, então, a reação deles. Porque, mais uma vez, e eu coloco esta questão de modo similar ao que aconteceu na Ucrânia, não se trata aqui de uma luta entre autocracias versus democracias. Não é isso que está em causa. Aliás, o presidente Trump referiu que deu oportunidade ao presidente Maduro de, se ele fizesse uma série de cedências, de que não iria atuar da maneira que atuou. Ou seja, por um lado é narcotraficante, mas se ele fizer as cedências deixa de ser narcotraficante. Mas mais interessante disto tudo é que a semana passada, salvo erro, o presidente Trump indultou o ex-presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández,
que tinha sido condenado a 45 anos de prisão e encontrava-se numa prisão norte-americana e foi indultado. Não vale a pena aqui elaborarmos sobre os detalhes. E já agora, certa promiscuidade entre o presidente do Equador, Daniel Noboa, que sabemos está profundamente envolvido no tráfico de estupefacientes. Bom, portanto, vamos ser claros relativamente a esta matéria. O que está aqui em causa é um assunto que eu irei abordar de seguida, porque quero introduzi-lo com as intervenções de Marco Rubio. Marco Rubio, que vem dizer, e eu acho que isto é que é relevante, eu até vou citá-lo: tudo vai acontecer exatamente assim. O assim é o que aconteceu na Venezuela. Todos os países que supostamente representem uma ameaça direta aos interesses nacionais dos Estados Unidos vão ser tratados desta maneira. Portanto, eu não vou tecer muitas considerações sobre isto. Naturalmente que Cuba, a Colômbia e muito provavelmente países de maior dimensão, como o Brasil, terão que se acautelar. A Rubio até disse que se fizesse parte do governo de Havana estaria preocupado. Acho que foi mesmo Exatamente, essa a expressão, portanto foi bem direto nesse sentido. Foi devidamente explícito sobre essa matéria. Portanto, estamos aqui numa configuração que alguns analistas dizem que isto é novo, que é uma ordem baseada em regras desapareceu. Eu tenho uma opinião mais crítica relativamente a essa matéria, sobre essa ordem que alguns analistas dizem que desapareceu. Eu não sei se alguma vez existiu. E eu recordo, por exemplo, que isto que aconteceu agora na Venezuela, de assaltar um país e raptar um presidente, não é a primeira vez, não é? Isto, há vários exemplos. Há o caso mais conhecido do Noriega, mas podemos introduzir também em 2004 o que aconteceu com o presidente do Haiti, o Sr. Bertrand Aristides, ou até em 1970 com um presidente da Argentina, Pedro Eugênio Aramburu. Portanto, é aqui que nós estamos. E isto serve-nos de introito para aquilo que eu considero mais importante debater. Alguns analistas também consideram que as grandes potências vão definir os seus quintais estratégicos. Eu penso que não é isso que está em causa, porque, repara, os Estados Unidos, nesta altura, se apoderarem do petróleo da Venezuela, passam a ter uma posição de liderança em termos de recursos petrolíferos. E quando eu digo liderança, estou a falar em qualquer coisa no mercado superior a 30% dos recursos a nível mundial. Isto, se vierem exercer uma ação na Groenlândia, veremos que não se trata apenas de conquistar ou, digamos, dominar de uma forma absolutamente irreversível. Não, a palavra irreversível não será a mais adequada, mas de uma forma absolutamente absoluta o hemisfério ocidental, e as consequências que isso tem depois em termos do resto do mundo são óbvias. Ou seja, os Estados Unidos não prescindiram do seu projeto hegemónico. E relativamente à Rússia poderemos depois falar mais à frente, e com aquilo que eu vou dizer a seguir, tudo isto com base em informação norte-americana, da imprensa norte-americana e inglesa, nós podemos tirar a conclusão se de facto nós estamos a dividir o mundo, ou seja, se as grandes potências vão dividir o mundo entre elas, ou se temos em cima da mesa o projeto hegemónico norte-americano agora transformado e com outros atores e com outras características.